E como você disse, a criança ela também é um símbolo de pureza. A gente vê na criança um ideal, uma forma de, né, uma pessoa ideal, por mais que tenha defeitos, mas a gente vê muita pureza, vê muita coisa boa na vida de uma criança. São muito ensináveis. E elas têm um contato, né, um contato grande com a maldade humana de vários aspectos, né? Você acha que o processo de conversão de uma criança, por tudo isso dela, pelo coração mais ensinável e tudo, é mais fácil? Ou é uma coisa que pode ser barrada por causa de o contato com a maldade humana e isso acabar machucando e gerando feridas e a criança não conseguir se abrir? E você acha que uma criança, como você disse, né, da salvação é individual e independente da criança a família ser salva ou não, a criança pode ser salva. Mas mesmo ela não conhecendo a Cristo, você acredita na salvação dessa criança? Então, esse é um assunto que, assim, é o mais polêmico, eu acho, né, de todos. Se a criança é salva ou não, se a criança morre, como que vai ser, céu, não vai? né? Então, assim, a primeira coisa de tudo é a gente entender que existe a graça e a misericórdia de Deus. E tem coisas que elas não estão explícitas, ditas lá na Bíblia. Então, não traz uma passagem, assim, muito clara. Se uma criança morrer, ela vai para o céu. Tipo assim, não tem isso. Mas a gente entende, né, esse tempo de ignorância da criança. Por exemplo, uma criança de 2 anos. Ela já mente, ela já desobedece, tudo mais, beleza. Morreu, vai para o inferno. Eu, sinceramente, Carol, não acredito que ela não vai ser salva por causa disso. Por quê? Porque Deus, ele tem a graça dele, ele é misericordioso, é levado em consideração o tempo de ignorância. São vários pontos que são considerados. Mas isso não nos dá um aval para, não, beleza, se a criança morrer, ela não vai para o inferno, então a criança não precisa de salvação, não precisa fazer nada e deixa para lá. E não é a verdade. Até porque a salvação, ela vai nos levar a muitos outros processos de aprofundamento de intimidade com Cristo, de uma vida com Cristo, né? Não é porque a gente vai, faz coisas, a gente é salvo. A gente é salvo e por isso a gente tem alegria em fazer tudo que a gente faz. A gente tem alegria em servir, alegria em adorar a Deus, alegria em tudo. Não é pelas obras que a gente fez. A gente tem fé em Cristo e aí as obras acontecem de uma forma espontânea. Não porque a gente fez alguma coisa ou não fez alguma coisa que a gente vai ser salvo. Então, a gente tem que levar as crianças a essa revelação, a esse entendimento de quem é Cristo e tem que ensinar sim. Por quê? Por que precisa a gente ensinar a criança boas maneiras? Por que precisa a gente ensinar a criança sobre respeito? Por que precisa ensinar a criança sobre obediência? Se a criança ela não tivesse essa tendência, essa raiz do pecado, a pecar, a gente não ia precisar explicar isso para ninguém. Ia nascer assim e nem ia existir no futuro, porque se desde criança ela nunca teve, adolescente não vai ter, adulto nunca ia ter, não ia ter pecado no mundo, nunca ia ter problema nenhum. Mas, né, todos pecamos, né? Então, assim, a criança, desde que ela nasceu, né, ela precisa ser instruída pelo que é correto. Por quê? Porque a nossa tendência é seguir a nossa carne, aquilo que a gente quer. Muitas das vezes, e não sempre o nosso espírito, principalmente a criança que está caminhando numa maturidade espiritual, né? Então, quando Paulo traz aquela passagem de aquilo que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço, ele está falando de pessoas que estão ainda nesse processo de maturidade espiritual, né? Não está falando de um cristão completo. E a gente está nessa caminhada. E a criança também ela está numa caminhada. A gente não acredita que a criança já aprendeu tudo que ela tem para aprender. Ela está num processo, ela já sabe muitas coisas importantes, mas é um processo. Ela não nasceu pronta. Não nasceu pronta, é um processo. Então a gente sabe que muitas das coisas que ela vai fazer não é porque o espírito quer, é porque a carne dela quer, porque ela vai fazer uma pirraça para ela conseguir o brinquedo que ela quer, sim. Ela vai mentir para encobrir alguma coisa que ela fez. Então, assim, por isso que a gente precisa instruir a criança, porque a tendência dela é fazer o que é errado. Então, precisa, assim, falar sobre pecado, por mais que tem, sim, a pureza da criança, tem, sim, toda a inocência, todas essas coisas que a gente falou. Mas, por outro lado, também a carne dela sempre vai fazer com que ela tenda a obedecer aquilo que a carne dela quer. Por isso que, desde criança, temos que instruí-las no caminho, né? Ensinando sobre isso. E filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho é não, né? A gente vai na igreja, sempre foi na igreja, mas a gente precisa levar a criança a esse momento de revelação, o momento que ela teve revelação de quem é Jesus, essa transformação aconteceu na vida, ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então, sim, as crianças precisam ser salvas, precisam testemunhar isso, precisa ter esse momento de salvação mesmo, porque filho de crente, crentinho é, não, é mentira. Então, elas precisam passar, sim, por isso.
Mas essas questões, e se a criança morrer? E se isso acontecer e tudo mais? São mistérios que a gente confia mesmo na graça e na misericórdia de Deus. São coisas que a gente vai saber quando a gente morrer. Mas eu, particularmente, Carol, a minha opinião é que sim, se uma criança morrer, ela vai ser salva. Não adianta a gente ficar criando hipóteses na nossa cabeça. Porque tem coisas que assim, não vão ter... igual, nossa, na questão até que teve aqui o debate com o pastor Rafael. Quando vai falar sobre escatologia, às vezes as pessoas elas pensam nas coisas mais nada a ver, ao invés de pensar no importante. E quando a gente... Aí ficam umas coisas... Vai viajando tanto que às vezes o que é importante... Muita conspiração. O que é importante... O pessoal não quer estudar. Eu não sei sobre escatologia porque é muito difícil. Mas é claro, porque fica viajando nas coisas que são muito complexas e o que é importante não aprende. Então, é muito importante a gente falar sobre essa questão da criança precisar ser salva e tudo mais. A gente precisa sempre falar sobre isso, porque as pessoas olham esse ponto como um ponto para deixar ser feitas as coisas de forma relaxada, para não precisar olhar para a criança, mas ao mesmo tempo isso não pode ser um debate que a gente tem que ficar levantando toda hora. 2 anos, e aí, gente, será que ela foi salva ou não foi? Quantos anos ela 3 anos. Aí agora, e um bebê que ele nasceu e passou 2 horas, ele morreu, não conheceu Jesus, e aí foi salvo. Então, assim... Tipo assim, fez 12 anos, tá pronto pra ser agora, salvo. são pontos que, sabe, eu creio sim que eles serão salvos, mas assim, gente... Sabe? É tão pequeno perto das outras coisas que tudo envolve. Isso, tem tanta coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? Falar de Cristo para essa criança, discipular essa criança, é as coisas que a gente pode fazer. O que não pode ser feito, não cabe a nós, não pode ser feito. E pronto, confiamos em Cristo, na graça dele. A gente ensina, mas não é certeza que ela vai entender. Não é certeza que ela vai ser tocada, absorver o conteúdo. Igual você falou a frase que eu achei muito legal, que filho de crente às vezes não é crente. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. A gente, no caso, eu falo pais, adultos, pessoas que têm mais maturidade para entender e que são comissionadas a passar para as gerações que estão vindo. Isso.